Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são os seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e destorcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns do outro, estabeleceu os termos dos povos, conforme os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos e estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhidos trigos, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominação o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Os zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, porque o que não é povo, com nação loucas, os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com suas colheitas, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de pestes amarga. E contra ele enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encarnecido. Eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória entre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam, a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso.
porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse 1000, 10.000? E se a sua rocha os não vendera e o Senhor não os entregara? Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes, e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardando contigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura, e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, mas nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, e compensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da tua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas essas palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendarei a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo, porque transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.